Olá, boa noite. Boa noite, terapeuta Miriam, Vanks, bem-vindos, Shirloca chegando, Fátima sempre presente, boa noite pessoal, vamos chegando aqui para nossa live. Isso aí, pessoal. Boa noite, Ritinha. Bem-vinda. É isso aí, vamos chegando, pessoal. Dá um tempinho aqui pro pessoal chegar. Hoje nós estamos começando uma nova série. Encerramos Pedagogia do Amor. Agora a gente vai fazer uma sessão de lives especiais aí pro nosso Setembro Amarelo, né? É tão importante a gente falar sobre isso. Vamos trazer aí eu e Shirley. Boa noite, Shirloca. Bem-vinda. Gente, eu não conhecia essa música. Prestem atenção na letra, que fantástico. É uma música especial feita pro Setembro Amarelo. Alinhada aí com essa campanha tão linda. Helenzita, sempre bem-vinda. Estamos com saudade de ter ao vivo aqui com a gente. Isso aí, boa noite. Maridão chegando. Shirley lembrando aí, pessoal, vamos mandando os aviãozinhos, chamando os amigos, as amigas para estarem ao vivo com a gente. Acompanhando aí a programação do Terapia em Ação. Isso aí, minha mana Iris, bem-vinda! Gel chegando conosco, bem-vinda! Nossa master mentora. Isso aí, vou chamando aqui nossa querida Shirley para estar comigo ao vivo. Hoje nós vamos estar falando aqui, primeira live do Setembro Amarelo, gente, falando sobre a prevenção do suicídio, né? Prevenção de mês de promoção da vida. Falando um pouquinho sobre essa campanha. Isso aí. Te chamando aqui, Shirley. Vamos lá. Tchará, chamando. Ai, Jé, a gente também te ama. Contando os dias para já no Brasil, estar ao vivo aqui com a gente. Boa noite! Boa noite! Minha parceira de lives. Hoje eu tô de fone que os vizinhos estão empolgados. Hoje de volta aqui, né? Depois de uma folguinha merecida, né, Shirloca? Ô, Paulinha, Dias rápida. maravilhosos. Ao lado da nossa delícia cremosa Ellen Vasconcelos. Muito bom, gente. Foi um final de semana maravilhoso. Muito bom. Que coisa boa. E hoje é nós de novo, né? Vamos lá, começando uma série nova aqui no Terapia em Ação, Projeto Ressoar, ressoando, trazendo mais gente para o nosso movimento. Quem está chegando agora, que não conhece ainda o nosso projeto Terapia em Ação, nós estamos aqui replicando conhecimento, replicando esse raio de atuação da terapia, né? Para tantas pessoas que não têm ainda a coragem de ir para ação, mesmo tendo formações, mesmo tendo assim, o preparo teórico, né? E estamos aí nesse movimento, trazendo mais gente, preparando mais gente para ir para o mundo, para participar desse movimento, né, de cura, de replicar conhecimento, com tantas coisas acontecendo aqui dentro do projeto, né? Estamos essa semana comemorando 1 ano de terapeuta master, já com outros projetos engatilhados, né? Alguns workshops, mentoria Roma Sistêmica, preparando as meninas,
Quem está acompanhando lá de manhãzinha, nós temos o nosso devocional diário, né? Com as meninas do Roma. Estão todas preparadas já para ir para ação, para fazer os movimentos. Assim como eu e Shirley, também somos crias de gel, né? Começamos aí nosso movimento. Nossa aparição na rede social aqui nas lives a partir do exemplo da nossa mestra amada. E estamos aí, agora com alunas, trazendo, compartilhando os nossos conhecimentos e fortalecendo esse movimento. Então, mandem aí os aviãozinhos, compartilhem com as amigas, com as colegas, com todo mundo, com os parentes, né? Para trazer mais gente para o nosso movimento, para mais gente curta as nossas lives, acompanhe, usufrua do conteúdo que a gente disponibiliza aqui toda semana gratuitamente, gente. Então, é um conhecimento transformador. A gente só recebe feedback positivo de tudo que a gente traz nas lives. Então, compartilhem. É um conhecimento que pode fazer a diferença na vida de muita gente. Então, manda aí, divulguem bastante para a gente chegar ainda mais pessoas, né? Vamos mandar um aviãozinho. É o que eu sempre falo, gente. Na verdade, o nosso canal Terapia em Ação é terapia em ação o tempo todo, né? Então, para aquelas pessoas que ainda não conseguem, não podem ainda ir para uma terapia, acompanhem o nosso canal, porque aqui a gente tem conteúdo de qualidade, a gente tem muitas dicas importantíssimas. Todas as manhãs nós temos tratamentos, né? Com a gel, a parte da meditação, ela é um tratamento, sim, né? E estamos aqui sempre para demonstrar e trazer o nosso servir para o mundo, de alguma forma deixando a mensagem, né? O que a gente quer é trazer um mundo melhor aí. E que não, por que não partir de nós, né? Que sejamos nós a mensagem, né? Então, estamos aqui. É isso aí, vamos divulgar, vamos compartilhar. É isso aí. Mamãe está presente, aí eu... Boa noite, dona Jo. Que delícia! Oh, família toda de mamãe já para começar a live. Mamãe, esposa, irmã, tá todo mundo aí. Vamos todo embora. Mundo presente, coisa boa. Gente, então começando aqui de amarelinho para iniciar a nossa sequência de lives, né, do Setembro Amarelo. Um assunto tão importante que muitas vezes é negligenciado, a gente não aborda com a profundidade que poderia, que deveria. Né? Então, hoje a gente começa aí a trazer um pouquinho mais de consciência para esse movimento. Um assunto tão importante que toca pessoalmente tanto a mim quanto a Shirley, né? A gente tem historinha aí para contar. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho do que a gente pesquisou aí teoricamente e trazer um pouquinho das nossas experiências também nesses assuntos, né? Vamos lá, Sherlock? Então, começando, né? Nossa série Setembro Amarelo, primeira live da série, Educação é a Prevenção, a importância de falar sobre o suicídio nas escolas. Então, Shirley vai trazer hoje, ela vai dominar o palco aqui, trazendo um pouquinho mais da experiência dela dentro do ambiente educacional, né, do que vem acontecendo, do que vem sendo comentado, trazido. Mas eu queria só abrir aqui, trazendo uma historinha para vocês, falar um pouquinho do porquê que esse assunto é tão tabu, né, tão difícil às vezes de ser abordado. A gente às vezes questiona porque a mídia traz de uma forma sempre superficial, né? Quando fala de algum suicídio, normalmente é de algum famoso. E sempre vem num tom meio romantizado, né? Não sei se você concorda muito, Shirley, mas é aquela coisa assim de porque ele estava desolado com a vida, escolheu, né? Como se fosse realmente uma situação de escolha, como se fosse uma coisa assim, nossa, não sei o que fazer para o mundo olhar para isso, eu vou me matar, né? E a gente sabe que não é bem assim, porque para a pessoa chegar a essa via de fato, ela passa por um processo interno e pessoal, é muito individual, particular da sua visão de mundo, de tudo que você tem de história e vem acumulando, para chegar nesse ponto de desespero. Eu acho que essa é a palavra, né? Quando a pessoa chega realmente a abortar a sua vida, é porque ela não tem outra alternativa, ela não sabe mais o que fazer. Já tentou ou não tentou, mas porque não sabia onde buscar esse apoio e acabou desistindo. E aí é bem sobre isso, né? A pessoa não sabe às vezes onde buscar apoio, mas a gente também não sabe como oferecer esse apoio, porque é um assunto muito melindroso, né? A gente fica nessa coisa assim de, eu não sei se eu falo, não sei se eu falo, tô percebendo que a pessoa tá meio estranha, mas não sei se é responsabilidade minha tocar nesse ponto. E aí ninguém faz o movimento. Mas só para trazer um pouquinho, contextualizar a questão do tabu, tem uma historinha que eu achei muito interessante nas pesquisas hoje, falando de onde começou a ser tabu essa história de suicídio. Por que não se fala e a mídia tem tanto receio de trazer isso, né?
Então, essa história começou em 1771, quando Goethe lançou o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então, ele lançou esse livro. Na Europa, esse livro foi, assim, um Super bafo, vendido. né? Era um livro de ficção, trazia a história de um romance muito bonito. Na história, o jovem se vestia de calça amarela e colete azul, toda uma história. E aí, por amor, ele se matou. E aí, quando esse livro foi lançado, ele foi muito sucesso, as pessoas começaram a ler, e assim, os jovens principalmente, né, se interessar pelo assunto. Começou um movimento, os jovens se vestirem como o jovem Werther. Então, calça azul, calça amarela, colete azul, né, imitando. E imediatamente depois desse movimento, começou o movimento de suicídio, muito semelhante ao que o autor trazia no livro. Então, esse livro acabou virando um tabu e aí, nessa época, então, alguns países optaram por proibir a divulgação do livro, então não se fala dele, não tem publicações. E aí, então, assim, não vamos falar sobre isso porque falar sobre suicídio estimula as pessoas a se suicidarem. Então, só que isso acabou dentro desse contexto, então não se fala. Até hoje, a mídia existe esse tabu na mídia, né? Então, assim, não vamos falar muito, porque quanto mais se movimenta, mais alto fica o barulho, mais gente se interessa, começa a pesquisar a respeito. Isso não é bom para as pessoas. Mas não é o que a gente tem visto hoje, né? Então, assim, é fato, suicídio aumenta a cada ano, a gente não tem, assim, um retrocesso nos números. Vamos trazer um pouquinho mais, Shirley tem informações importantes ali para compartilhar. Mas, às vezes a gente, deixando de falar, deixando de fazer movimentos, a gente acaba isolando essas pessoas que estão nesse processo, né? E acaba não dando o suporte que poderíamos oferecer. Então, hoje a consciência que a gente quer trazer como seria se a gente fizesse um movimento diferente disso, né? Trazer consciência, trazer essa visão de como acontece o processo, para que as pessoas estejam alertas, identifiquem e possam ajudar eventualmente quem está aí nesse sofrimento. Te passando a palavra agora, Shirloca. Traz aí as informações que você pesquisou sobre esse movimento dentro do sistema educacional, dentro das escolas, como que tem sido isso? Se fala, não se fala? Como que tá isso? E aí a gente vai cair na mesma problemática, né? Normalmente, quando se tem alguma campanha desse tipo, né? Então, nós somos instigados aí a falar, a comentar sobre o assunto. Então, já de antemão, já adianto para vocês o seguinte: tabu acontece principalmente dentro da escola. As pessoas têm muita dificuldade de encarar determinados assuntos, tá? Então, vou trazer para vocês como um paralelo do que precisou virar legislação para que a coisa pudesse acontecer. Hoje, né, trazendo um paralelo com as questões de discriminação e racismo, foi-se necessário criar uma lei, uma parte no currículo das escolas, falando de etnias, de história, né, dos diferentes povos na história do Brasil, para que isso fosse falado dentro das escolas, para se quebrar a onda de preconceito. Né? Até hoje nós não temos nada referente no currículo que vá tratar da prevenção ou coisa deste assunto explicitamente. Né? Já vou deixar bem claro, explicitamente. Porque nós temos sim, né, dentro da BNCC, que é, né, a nossa base comum curricular, que nos traz várias competências socioemocionais. Quando eu trago competência socioemocional, eu estou falando de uma prevenção de um suicídio. Basicamente é isso. Mas vamos lá, trazendo alguns dados para vocês. Em relação ao estigma, né, o Setembro Amarelo. Por que surgiu o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo surgiu a partir do suicídio de um jovem adolescente, Mike M., em 1994, nos Estados Unidos. E aí os familiares, né, durante o processo de velório, faziam cartões com uma fita amarela, né? E nesses cartões eram colocadas frases de incentivo às pessoas, né, do incentivo à vida. Então ficou marcado essa questão da cor amarela. Então, assim, que até combina com a história do livro que a Soninha trouxe anteriormente, né? Pelo fato da cor amarela. Então, mas é só uma referência.
No Brasil, começou a se trabalhar com o Setembro Amarelo a partir de 2015. Né? Então, um projeto que foi desenvolvido aí pelo Centro de Valorização à Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina. Porque, na verdade, gente, índices, né? Então, sempre tiveram. O que a gente tem é que não se fala sobre isso. Não se fala sobre suicídio. Né? Não se fala... Agora, o que acontece? Nós estamos num boom, né? Pós-pandemia também, que as pessoas começaram a falar sobre saúde mental. Né? Então, que resumidamente vai bater na mesma vertente, né? Porque a gente trazer a questão, a pessoa que tem a saúde emocional, né, em dia, ela não vai chegar no ato do suicídio, né? Então, o objetivo maior dessa campanha é tratar dessas questões de saúde mental. E o que é uma pena, né? Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde pública, né? E onde a gente mais tem a divulgação de qualquer coisa é na educação. Então, saúde e educação são duas coisas que deveriam andar ali juntinhas. Né? Quando a gente fala de campanhas de saúde na educação infantil, por exemplo, então a gente tem que trazer para a escola, né, os conteúdos de higiene, de cuidados com a alimentação, né, de outros cuidados dentro da escola que vai impactar na saúde. Percebe? Saúde e educação está sempre junto. Mas, de fato, são poucas as ações nesse sentido. Né? Então, é um pouco triste, né, falar sobre isso. O MEC tem até tem a recomendação para se trabalhar com o Setembro Amarelo. Né? Mas é só uma recomendação. Recomendação a gente não tem, né, uma obrigatoriedade. Obrigação, né? Obrigatoriedade. E aí eu converso com diversos professores, né, mesmo dentro da minha unidade, que trabalham em outras redes, que trabalham na rede estadual, que trabalham com adolescentes, né, e somente aqueles professores que têm um pouco mais de preocupação nesse sentido, que fazem um trabalho efetivo. Então, são poucas as escolas que têm um projeto para falar sobre isso. Né? Então, e aí o que a gente vai ver? Né? Muitos adolescentes. A coisa começa a aparecer quando tem as automutilações, quando a coisa começa a ficar visível. Mas e quando as coisas não estão visíveis? Como que a gente identifica? Silencioso, né? Né? Porque a gente está falando aí de uma porcentagem de jovens. A gente, de acordo com a OMS, o suicídio é a única causa de mortalidade que ela não diminui. Não tem redução de números. A gente está falando aí de em torno de 800 mil casos no ano. Só no Brasil, mais ou menos 32 brasileiros por dia. É muita gente perdendo a vida. Né? Então, é um problema. No Brasil, chegamos a 13 mil casos num ano, né? Muita gente. No ano. Ainda vou falar mais para vocês. Só aqui no meu bairro, de 2018 para cá, que a gente tem ciência, tem 4 casos. No meu bairro. Tá? Não estou falando a nível Brasil, estou falando no bairro. Então, percebe a gravidade disso? Né? E aí, assim, aonde que a gente vai buscar soluções para isso? Eu sou uma eterna romântica, apaixonada, utópica, que eu acredito muito na educação. Fato. Né? Acredito. A base, né? A minha base é essa, eu acredito nisso. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho com famílias de educação infantil. Como que eu vou falar de Setembro Amarelo, de suicídio na escola? Eu não preciso falar do suicídio. Eu tenho que falar das habilidades socioemocionais de uma criança de 3 a 5 anos. Se eu conseguir fazer com que essa família, né, consiga desenvolver as habilidades socioemocionais dessa criança pequena, né, que ele não traumatize as crianças como nós pegamos os nossos assistentes adultos, já é meio caminho andado. Por quê, gente? Porque a gente vai falar de acúmulos de situações, né, Sônia? Uma pessoa, quando ela chega no pico do suicídio, você imagina quantos traumas e quantas bagagens de emoções que ela traz aí que não foram trabalhadas na infância, na adolescência. Né? Na escola, quando chega na parte do ensino fundamental 1, que a gente fala, molecadinha de 7, 8 anos, começa o desenvolvimento do bullying. Bullying é o negócio. Tanto é que, assim, muitos jovens dos Estados Unidos que a gente vê, as causas de morte, de suicídio,
pode ver que o histórico é pessoas que passaram pelo bullying, né? Então, são Sim. questões muito sérias a ser No Brasil tratadas. não tem muito estudo sobre isso, né? Fazendo essa segmentação, mas isso fica muito claro quando a gente começa a olhar. Eu vou até inverter a ordem um pouquinho dos conteúdos que eu tinha preparado aqui, mas acho que casa muito com isso que você está falando, né? 4 pontos importantes para evitar o suicídio, né? Que são características a serem desenvolvidas. E que aí, quando você me traz essa consciência de que a gente olhando para a educação na infância, a gente consegue fortalecer essa base, a gente está falando disso. Então, assim, primeiro ponto, são pessoas que dificilmente vão cair nessa situação, né? São pessoas com autoestima elevada, que tenham um suporte familiar, que tenham laços afetivos fortalecidos, então, né, assim, laços com irmãos, com pai, com mãe, com namorado, enfim, não importa com quem, e a habilidade de desenvolver alguma religiosidade, né? Então, ainda que não seja uma prática religiosa, mas uma crença, uma fé em alguma coisa. Então, quando você está falando de trazer essa consciência para a família dentro da educação infantil, a gente está falando de fortalecer uma pessoa que tenha todas essas habilidades desenvolvidas, né? Olhando para isso desde a primeira infância. Então, desde essa criancinha que entra aí aos seus cuidados, né, dentro da escola, lá no berçário, não sei a partir de que idade você acolhe na sua escola, mas Paternal. tendo essa visão, né, de que quando você dá para a família a consciência da importância desses vínculos todos, com certeza vai ser um adulto mais preparado em relação a todos esses pontos, né? Exatamente. Aí, assim, falando, né, da educação como aliada nessa prevenção, por onde a gente deve começar? Né, em questão de... Quando a gente fala educação, gente, a gente não está falando de educação só escola, isso é uma outra questão que a gente vem quebrando um pouco, né? A gente está falando de uma educação emocional, né? Então, quando eu falo de educação emocional, quando eu estou falando para adultos, então a gente fala para adultos já para prevenir como que lida com a criança, né? Então, na escola, eu vou lidar com a educação infantil, vou falar sobre isso, vou falar dessas habilidades com os pais, para que a família reveja o seu ambiente, né, para que isso não ocorra. Então, a gente volta a falar daquelas frases, né, que as mães de crianças pequenas que às vezes escapam, né? Não devia ter nascido, não serve para nada, né? Só tá para me atrapalhar. Então, a criança já cresce com esses estigmas de um problema de autoestima gigante, né? O julgamento, né? A coisa da condenação, você é terrível, você é feio, essa criança não passa. Então, ela já vai crescendo com esses ou apelidos, né? Ou esses... São estigmas mesmo, né, Shirley? Coisas que marca a alma, às vezes, dessa criança e cresce com essa crença de que eu não posso ser nada diferente disso, é isso que eu sou e pronto, né? Então, e aí o camarada vai chegando lá né, na época do bullying. E uma coisa que eu falo muito aqui com as mães dos meus: vocês têm criança pequena e que têm os filhos adolescentes. Estão dando risada do que o adolescente está fazendo, o pequeno está enxergando. Então, a criança que pratica o bullying, normalmente são aquelas que sofreram violências, tem muitas questões de abusos sexuais por trás também, né? Então, a criança se torna um agressor, não tem aquele comportamento leviano, né? E aí, na outra ponta, está a outra criança vítima do bullying, que é o orelhudo, é o cabeçudo, é o gordinho, é o magrinho. Sempre tem um artigo para a pessoa, né? Para se descaracterizar. Então, olha a quantidade de questões que vão sendo incutidas na mente dessa pessoa. A gente está falando de pessoas com idades diferentes, né? Porque essas Pessoinhas. pessoinhas que vão acumulando, né, esses traumas psicológicos para chegar a pensar numa coisa dessa. Porque, assim, a gente tem, né, os maiores índices de suicídio dos jovens de 15 a 29 anos. Né? Então, de 15, já está pensando, são adolescentes. E ainda tem a época da adolescência que tem todas as questões hormonais, que já dá uma pirada também. Né? Não Já tem bagunça a base, às questão. vezes, né, para lidar com isso. Eu achei interessante ver que, assim, entre jovens, o suicídio é a terceira maior causa. Então, assim, de mortes, né, de óbitos entre jovens. Então, assim, é assustador você pensar nisso, né?
E aí, características dos jovens que chegam às vias de fato no suicídio, né? Jovens com humor deprimido, então aquele jovem que só fica dentro de casa, trancado, não tem relações sociais, né? Não interagem. Jovens que usam substâncias. E aí a gente fala de algo muito parecido com esse humor deprimido, né? Às vezes a pessoa acaba como uma fuga. Então, dentro de casa eu sou fechado, eu não consigo ter amigos, eu não saio para eu ficar mais alegrinho, eu vou para balada, tomo umas coisinhas lá para ficar feliz, faceiro, né? Então, também é um fator agravante, né, da situação. Então, problemas familiares é a terceira característica. Então, rejeição dentro de casa. E a gente sabe, gente, nada tá fora que não tá dentro. Então, assim, o jovem que sofre bullying na escola, ele sofre bullying dentro de casa também. Então, assim, é uma cultura. Então, olha como você está conduzindo tua criança, esse teu jovem, porque é reflexo do que ele está vivendo dentro de casa, de como ele se sente no mundo, vai refletir lá fora. E aí chega nesse processo, né? E aí o histórico de abuso, então, tanto abuso físico quanto abuso sexual. Muito histórico também de negligência da família, então aquela família que não dá Então, suporte. Pai e mãe que encerra. larga, né? Larga por aí, larga sozinho em casa, larga na casa de qualquer um, da tia, do tio, do vô, da avó, enfim, né? E a criança realmente não tem essa referência de mundo. Então, são fatores agravantes aí, né? Que acabam levando o jovem, o adolescente, para esse quadro de desespero mesmo, né, Shirley? Acho que a gente pode falar dessa forma, né? Um sofrimento muito intenso, de não enxergar outra alternativa, não saber como sair daquele sofrimento, que ele só vê essa alternativa. A Fátima Exatamente. colocou aqui no chat, né? Mandar a mãe para terapia. Eu tô quase Muitas montando um grupo, filha. Calma. Tô quase montando um grupo inteiro na escola, porque precisa, gente. Na verdade, assim, meu município já teve em outras épocas, né, de fazer grupo de mães para algumas crianças que eram encaminhadas à equipe que a gente chama hoje de saúde escolar. Então, às vezes, a gente tinha crianças com questões comportamentais, encaminhava a criança para esse grupo de apoio, aí elas tinham uma equipe de psicólogas que faziam um trabalho com as mães. Quando elas faziam esse trabalho com as mães, 4, 5 sessões com as mães, a criança voltava a outra. Porque, assim, é esse olhar, gente. Às vezes a gente está olhando para o ponto errado. No caso, né? Estou falando da criança nesse momento. Mas a importância de tratar estas famílias, né? Porque essa negligência é uma das coisas que mais pega, né? A negligência de não olhar para a criança está dentro de casa. Às vezes o pai ou a mãe está dentro de casa e não enxerga, não consegue olhar para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa que está se formando ali. E essa pessoa está se formando ali com base no conhecimento do computador, da internet, daquilo que ele vê. Tem gente que nem não sabe nem o que o filho está assistindo. Né? Então, são muitas séries, são episódios de não sei o que, de violência, né? E aí junta com essas questões, com a própria falta, com o próprio vazio existencial. Né? A família não dá uma motivação para aquela existência dentro da casa. Né? Então, são coisas que vão agravando cada vez mais. E aí é esse vazio existencial que leva essas pessoas a cometerem determinadas posturas. É isso Aí a aí. Marilda colocando aqui, ó. Deixa eu só checar aqui no chat. Então, a Glaucia colocou matar a dor. Então, é esse o ponto, né? Olhar para a família, olhar onde está começando isso. Simone, é fantástico esse conteúdo. Parabéns, meninas. É recorrente e negligenciado. E é isso mesmo. E aí, Marilda, fui voluntária do CVV. Que fantástico, Marilda. É uma das dicas que a gente vai trazer aqui para esse pessoal, né? Assim, tanto divulgar entre os seus, né? Que existe o CVV, que existe essa possibilidade de apoio, né? Ela fala aqui, ó, fui voluntária do CVV. 99% dão sinais de tendências ao suicídio. Chega a comentar que vai suicidar e a maioria dos mais próximos não acreditam e chegam às vias de fato. É muito preocupante. E Gente, e além da questão do adolescente, né, do jovem dar o sinal, essa negligência chega ao ponto das pessoas falarem assim, é frescura. É frescura. Assim como depressão é frescura, como ansiedade é frescura.
né? Então, chega É nesse uma ponto de dizer, cultura gente, social, né? Da social, que frescura. eu ouvi de gestores isso, tá? Não estou falando que eu não ouvi só de professor, não, eu ouvi de gestores isso. Ah, o fulano é muita frescura. Aí eu cheguei a perguntar, tal, mas essa pessoa que está com a frescura, ela já está em algum ponto de apoio, já está fazendo algum acompanhamento, a escola, o jovem, ela tentou suicídio dentro do banheiro da escola. Tentou suicídio dentro do banheiro da escola e, tipo assim, fica todo mundo meio que assustado, mas é só na hora que acontece. Né? Aí encaminha a fulaninha, né, para a UBS, porque aí a UBS, né, do posto de saúde, vai fazer os encaminhamentos para passar com o psiquiatra. E aí tem outra questão muito importante, que é uma das questões que fala aí, né, das causas do suicídio. Muitas das pessoas que apresentam esse comportamento suicida têm transtornos psicológicos, precisa de passar no psiquiatra. Pouquíssimos são os que passam, né? Então, normalmente, aqueles... até anotei aqui em algum lugar, acho que 80% dos que cometeram suicídio não passaram por consultas com nenhum tipo de profissional da saúde mental. Então, assim... Eu achei interessante esses números, assim, ó. Então, eles não passaram, mas 80% consultaram com algum médico do sistema básico de saúde um mês antes de falecerem, antes de cometerem o ato. Então, quer dizer, eu estou entrando dentro do SUS, do sistema de saúde, ninguém está olhando. Então, que tipo de entrevista esse médico está fazendo? O que ele está olhando para essa pessoa realmente? E aí, eu não dou nenhum suporte. E claro, talvez a pessoa foi lá com alguma outra queixa, mas assim, e a gente olhando para o nosso corpo, para a forma como ele funciona, a gente sabe que assim, nenhum sintoma no nosso corpo é aleatório. Então, quando eu tenho um sintoma físico, possivelmente eu tenho alguma questão psiquiátrica também que precisa ser olhada, eu tenho alguma questão de ordem emocional, de ordem mental, que precisa de uma atenção, porque é ali que tudo começa, né? Então quando eu transbordo por corpo é porque eu já não dei conta, né? A nível psíquico. E não existe esse olhar. Então, chega lá, fazem aquela entrevista muito superficial, não tem atenção ao que essa pessoa está vivendo, qual é o momento de vida, isso passa batido, né? E principalmente quando se trata dos jovens. E quando somos nós, né, que assim, a pessoa trabalha, tal, então tem aquela coisa do estresse do trabalho, alguns médicos ainda perguntam. Agora, quando são jovens, não quer, não faz nada, né, só estuda. Então, assim, existe um preconceito também na forma de lidar com os adolescentes. Né? Porque assim, não é mais o pediatra que atende. Aí é o clínico geral que atende. Porque, na verdade, o pediatra poderia atender até os 19 anos, né? Pela legislação. Mas não atende. E a molecada também não vai, né? Então, já tem essa questão. E aí é muito difícil, né? Esse contato. A aceitação da família não é uma tem essa coisa proximidade, né? E eles já são mais fechados também para expor o que estão pensando, como estão pensando as coisas, né? Então acaba dificultando. A Agora é Glaucia só colocou aqui, ó. contar. E a maioria das famílias que falam, não sei por que fez isso. E não sabem mesmo, Glaucia. Não é assim, porque muitas vezes o comportamento suicida, ele vem a partir de um transtorno bipolar, por exemplo. Então, quando a pessoa chega às vias de fato, é um momento em que ela parece que está tudo bem. Porque o transtorno bipolar, ele traz essa oscilação de humor. Então, ora eu sou deprimida, estou dentro de casa, e de repente eu estou numa euforia, numa alegria, vou para festa com os amigos, aquela coisa. E é nessa hora de euforia que chega a vias de fato. Então, eu saio da festa, feliz e faceiro com meus amigos, vou lá e pulo a ponte, ou sei lá, faço alguma coisa bem absurda. E aí a família fala, nossa, mas parece que deu uma melhorada tão boa e fez isso. Por que fez isso? Estava tudo bem na vida. Mas será que estava tudo bem? Como essa pessoa estava vendo a vida, né? A Iris, minha mana, colocou aqui, ó. Muitas vezes vão a consultas e não são acolhidas de forma correta. Não. E é isso, né? Falta esse olhar amoroso para o momento de vida daquela pessoa que está ali, né? Olhar sabendo que não é só mais um número, mais um paciente, mas o que está acontecendo na vida dessa pessoa que veio aqui? Se ela tá. E aí, gente, é aí que eu bato muito, né? Quando eu falo da medicina germânica, que é minha paixão, quando eu falo dessa coisa da gente compreender a linguagem do nosso corpo, por que meu corpo está trazendo esse sintoma?
Porque, gente, se a pessoa chegou com um sintoma físico no médico, o sintoma físico já é um transbordar, já tem alguma coisa que não está sendo ouvida há muito tempo. Então, meu corpo vai dando sinais, 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 até o ponto de trazer um sintoma mais grave. Então, quando essa pessoa vai com uma doença, o sistema psíquico dela já está todo bagunçado. Mas e aí? O sistema público de saúde está preparado para olhar para isso? Para olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, se ela está doente, desde quando ela vem trazendo esse... Né, onde começou essa alteração? Onde a gente pode buscar a raiz disso? Não tá, né? Normalmente não tá. E aí eu queria trazer para vocês só assim, 4 fatores de risco aí, né? Pra gente, só para dar uma observada nos nossos jovens, na molecada com que a gente convive também, né? Primeiro assim, vou trazer para vocês 5 características, né? Depois a gente fala dos riscos. Então assim, quando já faz uma ameaça de suicídio, já é um ponto para ficar em alerta. Você escutou isso algumas vezes? Ah, vou me matar. Já fica ligado. Né? Porque pode ser, né? Como eu falo assim, a gente não dá atenção para as falas dos nossos jovens. Quem tem adolescente em casa sabe disso. Né? Eu falo assim que a parte mais difícil, Soninha não chegou lá ainda, mas a parte mais complicada, pelo menos que eu achei assim, das colegas que têm filhos da mesma idade que o meu, entre os 16 até os 19 é muito conturbado. Né? É um período muito difícil para eles. É que tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, na minha realidade também foi difícil convencer o meu adolescente a procurar uma ajuda. Né? Meu filhote também passou por acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque ele vivia num isolamento total. E o isolamento é uma das características. Né? Ele se tranca no quarto e é tipo assim, ninguém consegue conversar. Aí você senta do lado da cama, você tenta conversar. Não tem diálogo. Né? Então, assim, em algum momento, né, nós deixamos passar alguma coisa da nossa relação que pode ter impactado na vida dele. Trazendo só o meu exemplo, mas assim, como isso é comum nas famílias de hoje em dia, a molecada se isolar. Né? Então, é um dos fatos para ficar ligado aí quanto aos os principais comportamentos possíveis. Né? Mostrar tristeza excessiva e isolamento. Outra questão é mudança nos hábitos de sono e alimentação, né? Então, mudança repentina, vira à noite, ou às vezes dorme demais durante o dia. Muitos de nós, enquanto pais e mães, acham que são tudo preguiçosos porque estão dormindo o dia inteiro, entendeu? Você chega, abre a porta do quarto, quase cai para trás, porque 4 horas da tarde o camarada está dormindo. Pode ser que tenha alguma coisa errada com ele. Então, ao invés de chegar já gritando, tente ouvir, né? Tente um diálogo. Outra característica, perda de interesses em atividades prazerosas. Então, quando o seu adolescente tinha o costume de fazer determinadas coisas, né? Gostava de sair para jogar bola, não sei o quê, e de repente começa a perder o interesse, né? Pela vida social, principalmente. Atividade Então, física, né? são fatores extremamente importantes para se observar, né? Esses comportamentos que remetem a uma depressão. Né? Mas escutou alguma fala de alguma ameaça de suicídio, fica ligado. Né? E aí o que acontece? A gente vai tratar agora dos riscos. Né? Então, assim, risco baixo é quando o fulaninho pensa, mas não tem planos. Então, passou pela cabeça, né? Já saiu isso em alguma frase, em algum momento. É um risco, mas é um risco baixo. Aí nós temos um risco médio. Né? Um risco médio é quando a pessoa pensa, tem planos, mas ele não tem pretensão. Tem plano, mas não tem coragem. Não, sabe? Pô, você, eu poderia fazer assim, poderia fazer assado, mas não tem coragem. É um risco? É um comportamento que requer uma atenção. É um risco, mas ainda é um risco médio. Um risco alto é quando o camarada pensa, tem planos, tem a intenção e já começa a aparecer com os meios. Começa a aparecer com umas coisas diferentes em casa, né? Vocês não têm ideia do meu desespero quando eu vi um negocinho, gente, que nem era. Tá louca, né? A mãe já pira no cabeção. Era uma adaga, uma coisa de japonês, sei lá. Mas era um trem de cortar. Sei lá. Mas começam os interesses diferentes, né? Assim, Começa a diferente doido, né?
Como é que eu vou lidar com Muita isso? curiosidade sobre facas que são mais afiadas, ou, né, assim, procurando às vezes dentro de casa. Fica, Fica coisa ligado, estranha fica aqui, ligado. né? E assim, e o alto risco, que é um risco de urgência, de emergência, é quando já tem todas essas questões do pensamento, dos planos, do planejamento, já sabe os meios, e aí já a pessoa já começa a tentar contra a própria vida. E aí é realmente um risco altíssimo. Então, assim, são comportamentos que a gente tem que se observar, principalmente nos nossos jovens. Né? Então, assim, eu sempre volto. Eu vou bater sempre lá na educação infantil com os pais das minhas crianças. Esse ano eu tive perda de pai de aluno nessa situação. Então, você imagina a cabeça da família, como é que... Porque passa 1 milhão de coisas na cabeça. Mas uma coisa é certa, como a Glaucia colocou aqui, né? As famílias falam, não sei por que aconteceu. Porque não é um fato. Não é uma situação isolada. Não é uma depressão momentânea, né? Então, são anos de acúmulo de questões que levam a pessoa a cometer o suicídio como a última alternativa para o fim da dor. Né? Então, é um conjunto de fatores emocionais, psicológicos, biológicos, às vezes até genéticos, né? Culturais, socioambientais, para poder chegar nesse ponto. Então, É uma assim, dor muito aguda, né? é uma dor Semana muito que vem a gente vai falar um pouquinho mais desses fatores aí, do que influencia, e vamos olhar um pouquinho mais para a biologia, para o que está acontecendo no corpo desse indivíduo que chega nessa vias de fato, né? Vamos falar muito sobre depressão também, porque está muito associado, muito ligado, né? Então, assim, curtam, semana que vem a gente vai trazer um pouquinho mais de profundidade nesse aspecto, mas é muito interessante a gente olhar para tudo isso, né? Eu achei interessante alguns mitos, né, que a gente tem sobre essa questão da depressão, do suicídio, né? Então, a primeira coisa, né, o primeiro grande mito, né, as pessoas acham assim, o suicídio é uma decisão individual, e essa pessoa aí, aleatoriamente, por alguma coisa uma coisa pontual, né, porque as pessoas costumam buscar o motivo, né, cometer o suicídio. Na verdade, não é, porque como a Shirley falou, é uma conjuntura de fatores. E assim, nunca é isolado, não é assim, do nada surgiu isso. Não, essa pessoa já vem com processos ou de abuso, ou de rejeição, ou de alguma coisa que ela não está conseguindo lidar. E o suicídio é o cúmulo desses fatores. Eu achei interessante uma informação sobre o acesso ao CVV. Depois a gente vai trazer mais detalhado, mas assim, a importância de ter o suporte, os 15 minutos. Então, quando dá esse surto, né, essa crise, então eu não sei mais o que fazer, é uma dor tão aguda, tão intensa que eu vou acabar com a minha vida. Se tiver um suporte nos 15 minutos, a pessoa desiste. Então, se alguém chegar na hora, conseguir conversar, dar esse suporte, ou se a pessoa tiver assim, a racionalidade de ligar no CVV, CVV, o número é 188. Hoje, coloca no Google CVV, aparece ali a primeira, ou se você colocar sobre suicídio, já aparece o primeiro link no Google. É o link direto, chat para conversar, ou número para ligar. Porque realmente, se você tiver se a pessoa que está nesse desespero, né, de cometer o suicídio, tiver esses 15 minutos de atenção, ela desiste, porque assim, somaticamente é aquele pico e depois ela volta, né? Tipo, não, pera, né? Tem outras coisas, não é só essa dor, tem mais coisas na minha vida. A Glaucia colocou aqui, eu vi uma mãe falando por telefone para o pai na emergência. Aí, mais uma vez, ela quis chamar a atenção, tomou remédio de novo, queria chamar a atenção de novo. queria chamar atenção e ela continua não sendo vista. Eu não, Esse é o isso que pior. eu ia falar, Shirley. Eu não descarto que essa criança queria chamar atenção, mas por que é que ela precisava querer chamar atenção, gente? Né? Assim, quantas vezes a atenção a ela foi negligenciada para ela chegar nesse pico? Ou, assim, a gente sabe que tem outras coisas, semana que vem nós vamos falar mais. Tem questões espirituais envolvidas, tem uma série de outros fatores também que acabam trazendo, né, esse pico. Mas, gente, assim, nunca é aleatório. Sempre tem sinais, sempre tem outras coisas que podem ser observadas, dado esse suporte. Como a Shirley colocou ali, se a gente começar a olhar para isso como sociedade, lá na educação infantil,
Então, como é que está essa família? Essa família tem condição de dar um suporte emocional para essa criança? Como é que está esse pai e essa mãe? Porque, gente, pai e mãe que não tem amor para dar, né? E aí cresce uma criança sem amor, sem ser vista, sem ser amada. E, e quando chega nessa fase de pico hormonal, de rejeição de amor, da primeiro amor da vida, de qualquer coisa é motivo, né? E a gente está numa sociedade muito virada. Eu vejo muito a influência das redes sociais nesse processo, né? Até é interessante. A doutora Ana Beatriz, num dos vídeos que eu assisti dela aí, aleatório, pesquisando sobre o tema, ela fala assim, né? Pode olhar a rede social do recém-suicidado. Ele tá lá com fotos lindas, maravilhosas, e momentos quem olha fala assim, gloriosa a vida dessa pessoa. Mas e a dor que tá por trás? Então, é uma sociedade que impõe uma necessidade tão grande de eu ser feliz o tempo todo, que se eu não sinto essa felicidade que a sociedade está exprimindo, eu não me sinto à altura, eu não me sinto digna, eu não tenho razão para viver, porque eu não sou tão feliz quanto as pessoas que eu vejo na rede social, né? E na verdade não é assim. Todo mundo tem seus momentos de dores, tem seus traumas, seus bloqueios, seus processos para viver, para trabalhar, mas a gente não normaliza a dor, né? Não, a gente olha e acha que todo mundo tem a vida perfeita, a vida que sonhou, do jeito que quis, sem passar por esses processos, né? E Exatamente. aí, E, na verdade, é a coisa da frustração, né? Na verdade, nós temos, enquanto muitas famílias, né, pais e mães, têm a dificuldade de deixar com que o filho passe pela frustração. E aí você protege de uma frustração eterna, e aí quando ele chega num pico de uma frustração maior, não dá conta. não dá conta. Sim, Não dá a conta. Denise E colocou aí, aqui, ó, meu filho começou bem cedo com os problemas, já fui buscar ajuda. Hoje ele está bem mais tranquilo, mas eu estou sempre em alerta, pois ele ainda é difícil de cuidar. sim, E e aí, assim, gente, quem tem filho que passa por essas questões, é um cuidado constante. Né? Hoje, com a consciência que eu tenho, né? Se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, faria, lógico que faria. Com a consciência que eu tenho hoje, eu faria. Né? Então, Denise, né, a gente tem que acompanhar a vida inteira. Né? O meu bichinho tá lá sozinho em Curitiba. Você acha que eu não fico descabelada aqui? Fico. Né? Porque eu sei que ele já passou por vários picos de depressão e ansiedade e já teve algumas falas como essas. E mais assim, a gente vai confiando naquela educação que a gente dá, e principalmente na questão da aceitação, né, de fazer com que essa pessoa, tanto criança, em qualquer idade, se sinta confortável para falar dos sentimentos dela, né, se sinta confortável para se assumir quando está triste, para assumir quando está com raiva. Porque é isso que a Soninha está falando, assim. A gente vive num mundo agora de social media que tudo tem que estar muito perfeito. E a pessoa se esconde. Né? Não se permite nem sentir uma tristeza. Então, assim, se eu não posso sentir uma tristeza, aí vai lá e se enforca, tipo, na madrugada, que a mãe falou, nossa, ontem ele estava tudo bem. E olha o que aconteceu. Eu falo porque, assim, é o que vem acontecendo ultimamente por aqui. Mas, né, trazendo ainda, né, como eu falo, a gente não perde a esperança nunca. Não perca a esperança nunca. Dentro das competências socioemocionais, né, até que o MEC traz como fator de proteção à saúde mental e principalmente na prevenção do bullying, falando agora na questão da escola, eu achei interessante porque ele trouxe 5 habilidades a serem trabalhadas com os jovens, tá? Isso a gente está falando aqui de ensino fundamental ao ensino médio, molecadinha de 7, 8 até os 15, né? Que seria a autoconsciência, que seria envolver o conhecimento da pessoa com ela própria. E aí é isso que a gente vê na educação infantil como conhecer a si próprio e ao outro. Então, assim, a gente não está falando de suicídio na escola, a gente está falando de consciência socioemocional que previne isso lá no final, entende? Outra questão que ele traz, autogestão, né? Ensinar a criança ou o jovem aí a se relacionar com gerenciar o seu próprio estresse e ao controlar os seus impulsos, a definição de algumas metas. Autogestão, isso ensinado desde criança, a gente não teria tantas pessoas com desequilíbrio emocional. Consciência social, porque aí vai ver a questão da empatia, né? A necessidade de se colocar no lugar do outro. Então, se a criança tem, ela já cresce com essa questão da empatia. Na educação infantil isso é muito fácil, é muito tranquilo, né? Mas aí vai, conforme eles vão crescendo, vai mudando um pouco e até se o ambiente
familiar não favorece essa questão dessa empatia, acaba destruindo o nosso trabalho. Por isso tem que trabalhar com o pai e com a mãe, né? Por isso tem que trabalhar com a família. Consciência. Habilidade de relacionamento, né? Que aí a habilidade de ouvir e falar de maneira clara e objetiva, de cooperação com os demais, de resistência a algumas pressões sociais, trabalhar o respeito entre eles, soluções de conflitos e a tomada de decisão responsável. Essa eu achei interessante, principalmente na questão dos jovens, né? Que aí ele coloca assim, ó, preconiza as escolhas pessoais e as interações sociais de acordo com as normas, cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade. Né? Então, são 5 habilidades aí socioemocionais, 5 competências socioemocionais a serem trabalhadas na escola. Então, é isso, gente. Quando a gente traz essas habilidades socioemocionais, a gente está trazendo um fortalecimento dessa personalidade que está em desenvolvimento. Né? Então, se eu trago esse conteúdo, né, esse recheio para a formação do cidadão que eu estou formando, eu previno o suicídio lá na frente, eu previno a ansiedade, eu previno a depressão. Então, eu ainda sou a pedagoga apaixonada na educação, porque eu acho que é o caminho. Na educação, na escola, a gente tem mais chances de propagar, né, tanto o bem-estar quanto o mal também, né, gente? Porque a gente consegue, né? Já dizia Hannah Arendt, a escola é um aparelho manipulador do Estado. Então, a ideia que você quiser incutir em massa é na escola. Né? Então, e a gente vê assim, o quanto que a nossa BNCC, as nossas diretrizes curriculares nacionais, vem trabalhando nesse sentido, né? De trazer uma educação mais espiritualizada, né? E com esse olhar social, né? Fazendo com que as pessoas desenvolvam outras competências sociais. Mas, infelizmente, nós ainda não temos projetos que engajem nesse sentido, né? As pessoas estão muito preocupadas mais com o Enem, com resultados e, enfim, do que com essas habilidades. Eu acho que valeria muito a pena. Houve, sim, algumas ações, né, no sentido de colocar psicólogos nas escolas de ensino fundamental e médio, né? Então, tem algumas ações governamentais, estou falando, né, que favorecem, mas né? precisa de uma força maior, né? Precisa de mais empenho. Não é só colocar o psicólogo na escola, é trazer essas ações para que as crianças aprendam uma vida social mais saudável, né? Para que elas consigam se sentir pertencentes a um grupo, né? Para que essas famílias venham para dentro da escola como parceiras. Nossa maior dificuldade na educação é trazer a família para a escola. Isso é fato. Qualquer educador pode te falar isso. Nossa maior dificuldade é trazer a família para a escola. Na educação infantil a gente consegue por quê? Porque a preocupação deles é se o pequenininho vai estar bem. E aí que eu venho te chamando para a responsabilidade. Para o pequenininho ficar bem, você precisa ficar bem. Não tem como dissociar, né? Não tem como. A Denise colocou aqui, ó, parabéns, Shirley, você é essencial para essas crianças. Meninas, que tema maravilhoso, vocês são maravilhosas. Ah, obrigada, Dê. E é bem essa consciência, né? A gente precisa começar a olhar para a base, porque, claro, as ações no ensino médio são, né, no Fundamental 1, 2, são importantes, claro, né? Aí que começa o problema mesmo, né? Quando a criança começa a se ver como indivíduo no mundo, né? Começa a se conectar com a sua identidade, com a sua sexualidade, e às vezes não tem esse apoio, esse aporte da sociedade, né? Da escola, dos professores, dos pais, não sabe para onde buscar esse apoio. Mas se a gente começar a olhar isso lá na base, lá na educação infantil, e aí eu percebo um movimento, eu acho que está acontecendo devagar ainda, mas está, né? Os meus filhos estão na rede particular, mas a gente já percebe dentro da escola alguns projetos que não existiam 2 anos atrás. Né? Então, projeto de reconhecimento das emoções, né? Porque nós não fomos educados dessa forma, né, os jovens, aí um pouco mais jovens que nós, também não tiveram essa. Os pais dessas crianças que estão no ensino, né, no ensino infantil aí, não tiveram esse suporte, né, de saber o que está sentindo, por que está sentindo, de onde está vindo isso. Então, hoje a gente já tem um olhar um pouco maior para isso, né, para ensinar as crianças a reconhecerem suas emoções, saberem de onde está vindo, por que se sente
determinada forma ou de outra, né? E, e essas crianças que estão crescendo com esse suporte vão ser adultos mais conscientes, né? Então, a gente começa a distanciar um pouco mais essa possibilidade quando a pessoa se reconhece dentro das suas emoções. Então, eu sei porque eu estou me sentindo assim, eu consigo ver quais são os fatores que me colocam, mas isso não isola a necessidade da sociedade como um todo se movimentar para isso, né? Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso dentro das escolas, fora das escolas, nos encontros, né, de sociedade aí, porque esse tabu de que, se eu falar vai aumentar os números, não, ao contrário. Às vezes a pessoa que está nesse intento, né, de cometer o suicídio, ela acha que ela está sozinha nisso, que é só ela que sente isso. Então, quando você começa a trazer esses números, trazer essa consciência de que tem muita gente vivendo esses processos, tem muita gente nessa dor, fala, poxa, peraí, então talvez não é só comigo, talvez exista alguma saída que eu possa buscar, talvez tenha alguém com quem eu possa falar sobre isso, né? Então a gente começa a fazer um movimento contrário aí. E é essa consciência que a gente está querendo trazer aqui dentro da terapia em ação, gente. Então, vamos falar, vamos levar para as escolas onde a gente está inserido com os nossos filhos, né? Essa consciência, esse movimento de, né, famílias, crianças, escola, integrar em todo esse movimento para a gente realmente conseguir dar o suporte necessário para essa família. E tem um outro movimento que eu vejo importante também, né? Porque às vezes o problema não está acontecendo com a criança, está acontecendo com os pais da criança. Então, quando você educa e orienta o jovem também a reconhecer os sinais, às vezes ele vai reconhecer o pai, vai reconhecer a mãe dentro de um movimento de depressão, dentro de um... E aí, assim, um dos fatores, por exemplo, que aumenta, né, os casos de suicídio, crises econômicas, queda, né, desemprego. Então, assim, às vezes é um pai, uma mãe que está em casa desempregado, que tinha uma empresa que foi à falência e está ali cheio de dívidas, cheio de problemas. E quando você começa a falar disso, trazer essa consciência para a sociedade, às vezes é o filho que vai dizer, não, peraí, meu pai está nessa condição aí. É isso aí que está acontecendo, vamos, né? Aqui eu posso buscar, onde eu busco um apoio para isso. A gente começa a mobilizar, virar essa chave, né? Para realmente sair desses números tão alarmantes e conseguir trazer uma tranquilidade maior para as nossas famílias, né? Para a sociedade como um todo. É isso, gente. Com a consciência sobre as questões, a informação nunca é demais, né? Essa consciência que movimenta, né, as coisas para o bem. Né? Que assim que é o nosso propósito sempre, né? Trazer mensagens para que as pessoas se movimentem a caminho do bem, do bem-estar como um todo, né? Da sociedade, das famílias, das pessoas, para a gente conseguir um mundo melhor. Né? Então, só o amor liberta, gente. É pelo amor. Então, Ai, pelo amor, vezes, né? muitas das questões passam por esse viés, né? Então, é importante a gente estar sempre trazendo esse tipo de mensagem, ouvindo as pessoas, né? Como já trabalhamos nas lives anteriores, né? Trazendo o amor como estilo de vida. Então, você se dispõe a ouvir as pessoas que estão mais próximas, a prestar atenção nos seus jovens, né? Ter menos preconceito com as pessoas, com as coisas, né? Ouvir, né? Ouvir com mais atenção o que são ditos nos silêncios dos nossos jovens. Então, isso é importantíssimo. Vou ler o chat aqui. Denise colocou: a escola me ajudou muito em todo o processo. Fantástico, né? A gente sabe que não é toda escola que tem esse suporte, mas quando a gente fica bem feliz. Sua mamãe, linda, maravilhosa. Parabéns, filha. Você é o meu orgulho. Ai, orgulho de toda mamãe, né? Coisa mais linda. Isilda, Deus abençoe vocês. É isso Zildinha, aí. beijo, Zildinha. Ritinha, vocês estão de parabéns. Tema fundamental, vocês estão orientando muito. A Cat colocou muita verdade em tudo isso. Fátima, parabéns. É muito importante essas informações. E a Glaucia, vamos enviar maior número de pessoas para essa live. Gente, é isso aí. Vamos mandar aviãozinho. A live vai ficar salva já já. Eu subo ela aí no Instagram do Terapia em Ação. Amanhã vai para o YouTube. Mandem. E eu quero lembrar também, pessoal, assim, assistiu, dá uma curtidinha aí, porque é importante para nós. O algoritmo vai entendendo que está sendo interessante, que está sendo relevante esse assunto. Entrem lá no YouTube também, chamem gente para o nosso YouTube ali, tem muito conteúdo de qualidade, né? Quem já está atendendo, pode compartilhar com os assistidos aí, eu faço muito isso, né? Mando lá os grupinhos de live de algum tema que é importante para aquela pessoa.
para ir conhecendo, para ir, né, compartilhando, chegando a mais gente ainda. A Glaucia, amei, parabéns, vocês arrasam mais uma vez, arrasaram mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada, amor. Obrigada a todo mundo que está sempre aqui com a gente, agradeço de coração, todo mundo. E a gente trazendo sempre mais conteúdo, buscando mais informações para trazer aí, sempre com a qualidade de terapia em ação que vocês já conhecem. Muita coisa nova acontecendo aqui dentro desse projeto maravilhoso. Então, nossas lives toda terça. Já está todas as manhãs aí ao vivo, desde as 6:30 da manhã, né? Madrugando aí, trazendo meditação, que, como a Shirley colocou antes, é um tratamento, é cura, né? Traz depois o devocional, às vezes com participação das nossas alunas do Roma Sistêmica. Então, gente, muita coisa boa acontecendo. Breve nós vamos estar lançando aí, aqui no Terapia em Ação, alguns workshops fantásticos. Temos já o pré-lançamento do nosso retiro, que vai acontecer em janeiro. Então, já lançado ali para as alunas até dia 16, inscrição com desconto exclusivo. Depois a gente vai abrir para o público em geral também, quem tiver interesse em estar com a gente presencialmente, fazendo movimentos de cura, fazendo, né, uma revolução da alma, literalmente. Acompanha tudo por aqui que a gente vai lançando, divulgando, né, compartilhando as informações. Denise, hoje faltei minha aula e foi ótimo estar aqui com vocês, como sempre. Inê, obrigada, obrigada. Helenzita, gratidão pela entrega, menina, sempre com conteúdo de muita qualidade. A gente agradece todos vocês estarem aqui com a gente. Hoje eu vi um monte de gente nova chegando, estou muito feliz. Sejam bem-vindas todas. Muito feliz, todos bem-vindos em estar aqui com a gente. Acompanhe, a gente tem muito conteúdo de qualidade, sempre trazendo mais informações aí, mantendo nosso público esclarecido sobre vários pontos. Isso aí? É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo a todas, até a próxima terça. Tchau, tchau.